Olá pessoal, Introdução à Mecânica dos Sólidos, gravação de conteúdo 03. Vamos começar do slide número 25 da apresentação de slides que foi disponibilizada. O tópico é Problemas envolvendo variação de temperatura. Nós sabemos que a aplicação de uma força não é a única maneira de você alterar o comprimento de uma barra. Você também pode variar a temperatura dessa barra e, consequentemente, o seu comprimento irá variar. Um aumento de temperatura irá causar um aumento do comprimento. E, inversamente, se você reduzir a temperatura, a barra vai se contrair. Esse fenômeno é descrito por uma propriedade do material, a constante alfa, que é o coeficiente de expansão térmica. O produto de alfa por ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura, é chamado de deformação térmica. E quando você multiplica isso pelo comprimento, você tem o alongamento de uma barra devido à variação de temperatura. Lembra, a barra é um elemento que tem uma dimensão, seu comprimento, muito maior que as outras duas. O efeito que nós estaremos observando devido à variação de temperatura será a alteração ou as variações no comprimento. Não daremos atenção nas variações no diâmetro ou da largura, da mesma forma como fazemos com o cálculo das tensões de engenharia, né? Pois bem, essas variações de comprimento devidas à variação de temperatura podem ou não causar tensões no material, chamadas tensões de origem térmica. Geralmente, a gente pode dizer o seguinte: se a estrutura é isostática, uma variação de temperatura irá causar variação de comprimento sem causar tensões no material. Mas, quando você tem uma estrutura hiperestática, uma variação de temperatura pode levar ao surgimento das chamadas tensões de origem térmica. Essas tensões podem ou não ser perigosas do ponto de vista de causar danos estruturais. Um exemplo mais simples é esse que está representado na figura, uma barra com anteparos nas extremidades. Se você, por exemplo, aumentar a temperatura, ela vai se dilatar, porém os anteparos vão impedir essa dilatação, exercendo forças compressivas sobre a barra, e essas forças irão, então, determinar aí a ocorrência das tensões térmicas, tensões de origem térmica. E não são apenas temperaturas muito altas ou muito baixas que ocorrem em determinados equipamentos que podem causar essas tensões de origem térmica. A própria temperatura ambiente pode eventualmente causar tensões significativas. Veja, por exemplo, a cidade de Lorena, onde está a nossa escola. No inverno, nós temos temperaturas aqui que podem chegar a 10 graus Celsius. E no verão, pode chegar até 40 graus Celsius, uma estrutura aí exposta ao ambiente. Ou seja, uma variação de temperatura da ordem de 30 graus Celsius. Será que essa variação de temperatura, ΔT igual a 30 graus, é suficiente para causar tensões térmicas significativas? Num dos exercícios da terceira lista, do terceiro trabalho, que está sendo entregue para vocês, vocês vão poder analisar essa questão. Bem, para minimizar as tensões de origem térmica, as estruturas eventualmente têm as chamadas juntas de dilatação. Nessa primeira fotografia, tirada de um dos nossos livros-texto, você vê uma ponte. A junta de dilatação se estende até a grade de proteção. Então, essa interrupção da estrutura que permite a ela variar de comprimento, aumentar ou diminuir, à medida em que a temperatura ambiente se altera, minimizando com isso as tensões de origem térmica. Aqui nessa outra fotografia você pode ver um trechinho da ponte Rio-Niterói e as vigas de sustentação aqui do tabuleiro da ponte têm grandes juntas de dilatação. Esse tipo de apoio, chamado apoio Gerber, permite você visualizar. Essas juntas podem separar aí coisa de vários centímetros, chegar a 20 ou 30 centímetros, né? Dependendo da temperatura. Essa foto foi tirada de uma embarcação. Eventualmente, uma pessoa que esteja nessa embarcação e não conheça
o princípio das juntas de expansão, elas podem pensar que a ponte está com um defeito, que ela vai colapsar, enfim, que isso daqui é perigoso, mas não é, está previsto em projeto. Nessa ponte, as juntas de dilatação costumam estar, aí, dependendo da posição, 300, 400 metros de distância uma da outra. Nas edificações, né, nos edifícios, a cada 20 metros, eventualmente, é recomendado a presença de uma junta de dilatação para evitar aí o aparecimento de trincas ou outros danos devidos às tensões de origem térmica. Como é que nós vamos tratar o problema do ponto de vista do cálculo? Nós vamos empregar o que nós chamamos de princípio da superposição. Ou seja, o alongamento total de uma barra, que estará sujeita simultaneamente à força normal e à variação de temperatura, será considerado como a soma ou superposição de uma parcela devida à força normal, ΔLN, e outra parcela devido à variação de temperatura, ΔL, devido a ΔT. Né? Então é isso que nós vamos considerar. Não vai haver aí o que a gente chama de sinergia, ou seja, o ΔL devido a ΔT não afeta o cálculo do ΔL devido à força normal, e vice-versa. Vamos começar então com aquele exemplo mais simples de todos, a barra com anteparos em ambas as extremidades. Então, uma barra AB de comprimento L, área de seção transversal A conhecida, o material de que essa barra é feita tem módulo de Young e coeficiente de dilatação térmica alfa. Essa barra é submetida a uma variação de temperatura ΔT e você deve calcular as reações nos apoios A e B. Pois bem, você vai desenhar o diagrama de corpo livre, eu nem fiz essa figura aqui, né? Você já está tarimbado nisso, pode fazer aí em casa se você quiser. Representa as reações dos apoios e a equação de equilíbrio é a única equação que se aplica ao problema, somatório de forças em x, que é o eixo horizontal, é igual a zero. Você vai ter aí que as reações nos apoios A e B, R de A igual a R de B. São reações opostas que se anulam. Além disso, se você aplicar o método das seções, um corte numa posição qualquer entre A e B, você vai ver que a força normal é constante ao longo de todo o comprimento da barra e é igual a RA, que é igual a RB. Vale a pena então você desenhar aí, fazer o diagrama de corpo livre, fazer o método das seções, caso você ainda tenha alguma dúvida nesses métodos, né? Pois bem, você tem duas incógnitas, reações em A e B, e uma única equação. Ok, você sabe que as duas são iguais, né, têm o mesmo valor, mas a única equação de equilíbrio não permite a você calcular. Então, a gente vai usar, conforme nós aprendemos, quando nós temos estruturas hiperestáticas, um dos métodos é usar o que a gente chama de condição de compatibilidade geométrica. No caso, a barra biengastada, você já sabe, o comprimento final dessa barra, após as deformações, né, terem ocorrido, é igual ao seu comprimento inicial, ou seja, a distância entre os anteparos A e B não vai variar. Então, o alongamento total dessa barra é zero. Só que o alongamento ele vai ser igual à soma de duas parcelas. Uma parcela devido à força normal, você sabe que a força normal aí é igual a cada uma das reações de apoio, e a outra parcela devido à variação de temperatura. Então, o alongamento total dessa barra é igual a zero. Pois bem, substituindo nas expressões que você já conhece, expressão para o alongamento devido a uma força normal, a lei de Hooke uniaxial, e a variação, o alongamento devido à variação de temperatura. Veja, se você sabe qual foi a variação de temperatura aplicada na barra e os parâmetros do material e geometria são conhecidos, a única incógnita é a força normal, que é igual às reações dos apoios. Isolando essa incógnita, você fica com esse resultado, que é exatamente a pergunta que foi feita. Determine as reações dos apoios A e B. Então, vale menos E vezes área vezes alfa delta T. Esse sinal de menos significa que essas reações e, consequentemente, a força normal compressiva. Tá?
A barra está sob compressão quando o aumento de temperatura é positivo. Vamos então resolver um exercício. Não será o exercício que está na apresentação de slides. Aquele exercício da apresentação eu deixei para você resolver no terceiro trabalho, tá? E aqui nós vamos fazer um exercício um pouquinho diferente. Vamos ver o enunciado. A barra horizontal ACB é considerada rígida e de peso desprezível. É aquela questão que a gente conversa desde o primeiro exercício que foi resolvido quando a gente ainda estava fazendo aulas presenciais, né? Tá tudo explicadinho aí os motivos disso. Ela está apoiada no ponto A, você pode ver um apoio livre fixo, ele permite a rotação, mas não permite a translação em nenhuma direção, e está presa no ponto B a uma mola helicoidal. Esse desenho aqui de uma molinha, uma mola, com coeficiente K, ou seja, a constante de mola, igual a 5.000 kN por metro. Você sabe que a força aplicada a uma mola é igual ao deslocamento vezes a constante da mola, né? Pois bem, a barra biarticulada CD, está aqui, olha, articulações nas extremidades, tem área de seção transversal igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, ou 100 milímetros quadrados, e o material de que ela é feita, essa barra CD, tem módulo de Young E igual a 200 gigapascais e coeficiente de dilatação alfa igual a 20 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Veja que a barra CD está fixada na barra ACB, aqui no ponto C, que está exatamente na metade do comprimento. Você tem 1,5 m para cá, no trecho AC, e 1,5 m no trecho CB. A barra CD tem um comprimento de 0,4 metro. Inicialmente não tem nenhuma força atuando na estrutura e o enunciado diz o seguinte: determine a força na mola e o deslocamento do ponto C após a barra CD ser submetida a um aumento de temperatura ΔT igual a 87,5 graus Celsius. Então, suponha que você tenha aí um meio de aquecer uniformemente ou homogeneamente a barra CD. Pode usar aí, sei lá, um maçarico, enrolar uma resistência em torno dela, aquecer por indução, né, colocar um forno aí, o que seja. Mas você pode aquecer essa barra de forma controlada. Quando você aquece a barra CD, ela vai se dilatar, seu comprimento irá aumentar. Note que o ponto D, como está fixado nesse apoio, ele não vai alterar a sua posição. Então, o alongamento da barra CD será possível com o deslocamento do ponto C para cima, né? Agora veja, como o ponto C é onde a barra CD está fixada na barra horizontal, quando esse ponto C tender a se deslocar para cima, ele vai querer levar junto a barra horizontal ACB. Mas o ponto A não vai se deslocar para cima. Ele vai sofrer uma rotação, a barra vai sofrer uma rotação em torno desse ponto, que é permitida essa rotação pelo apoio livre fixo. E a barra ACB, que inicialmente é horizontal, ela vai se tornar inclinada, né? Os pontos C e B irão subir, o ponto A vai ficar na mesma posição, ela vai ficar aqui inclinada. Mas tem ainda um outro complicador aqui. À medida que o ponto B vai se deslocando para cima, ele vai comprimindo a mola e a mola vai exercendo uma força cada vez maior. Quanto maior é o deslocamento do ponto B, maior é essa força da mola. E a pergunta é exatamente essa. Para um ΔT de 87,5 graus Celsius, quanto vale essa força na mola? E quanto vale o que mais que ele pede? O deslocamento do ponto C. Né? Quanto que o ponto C se deslocou para cima. É esse o nosso problema. E a resolução será feita seguindo
o nosso método, né, convencional, começando com o diagrama de corpo livre e a análise de equilíbrio. Então, nós vamos fazer o diagrama de corpo livre da barra horizontal ACB, vamos substituir a barra CD pela força. Lembra, uma barra biarticulada, a força tem a direção original da própria barra, é uma força vertical. A força da mola também. E a reação no apoio A, que teria componentes horizontal e vertical, você pode usar aquele teorema da estática, que diz que um corpo sob a ação de 3 forças, ele estará em equilíbrio, ou poderá estar em equilíbrio, somente sob 2 condições. Se essas 3 forças são paralelas ou concorrentes. Forças concorrentes, as linhas de ação das 3 forças encontram-se num único ponto. Veja, como as forças F de CD e a força da mola Fm já são paralelas, a única possibilidade de haver equilíbrio aqui é que a reação R de A seja paralela às outras duas. Ou seja, no apoio A, a reação de apoio tem apenas a componente vertical, não tem componente horizontal. Então, ao diagrama de corpo livre, nós aplicamos as condições de equilíbrio. No plano, você sabe, são 3. Uma já é identicamente nula, somatório de forças em x igual a 0. Nos restam 2 equações de equilíbrio e 3 incógnitas. Nós não conhecemos nem a força em CD, nem a força da mola e nem a reação em RA. 3 incógnitas para 2 equações. Problema hiperestático. Como o problema não pede nada sobre a reação de apoio, vamos dizer que eu não esteja com muito interesse em calcular essa reação, eu vou escrever a minha equação de equilíbrio, soma de momentos em relação ao ponto A igual a 0, e aí vai aparecer força em CD vezes essa distância, que é 1,5 m, mais ou menos, né? Os momentos aqui estão girando no sentido horário. Força da mola vezes a distância, o braço de alavanca, que é 3 metros, igual a 0. Daqui, da equação de equilíbrio, você obtém a relação entre a força em CD e a força na mola, F de CD igual a menos 2 vezes a força da mola. Então, veja, eu desenhei a força F de CD como se a barra CD estivesse tracionada, e aqui a gente já começa a ver que, na verdade, quando eu aumento a temperatura, vai haver uma força de compressão na barra CD. Pois bem, após, nem precisa aqui usar a soma de força em Y, porque vai aparecer a reação RA, a qual eu não estou interessado em calcular no momento. Vamos usar então a condição de compatibilidade, por meio da qual a gente vai analisar aqui um pouquinho a maneira como essa estrutura se deforma, pensando na barra horizontal ACB, na barra ACB que inicialmente está na posição horizontal. Então, esse traço aqui está representando a posição inicial da barra ACB, a linha inclinada está representando a posição final, indicando que a barra gira em torno do ponto A. É o tipo de movimentação permitida pelas restrições aí do problema. Pois bem, na extremidade da barra nós temos o ponto B e essa cota representa o deslocamento do ponto B. Aqui no meio, essa cota representa o deslocamento do ponto C, que, como a gente viu, é igual ao alongamento da barra CD. Veja, o ponto C se desloca para cima e esse deslocamento é exatamente igual à variação do comprimento dessa barra, uma vez que o ponto D não se desloca. Aqui você então vai relacionar esses deslocamentos por semelhança de triângulos, da maneira que você também já fez várias vezes em vários outros exercícios, e aí você pode escrever ΔC está para 1,5, assim como ΔB está para 3. Uma relação entre ΔC e ΔB. ΔB igual a 2 vezes ΔC, que é igual a 2 vezes o alongamento da barra CD. Pois bem, você pode ainda escrever, sabendo que a força da mola é igual ao deslocamento vezes a constante de mola, você pode relacionar
o deslocamento do ponto B com a força da mola. Lembra, é a força da mola que você está interessado em calcular. Além disso, o alongamento da barra CD, e aí você vai usar agora o princípio da superposição, é equacionado em termos da parcela devido à força normal, e a força normal na barra CD é igual exatamente ao FCD, com a parcela aqui devido à variação de temperatura. Então, FCD vezes 0,4, que é o comprimento, sobre módulo de Young, 200.000, vezes a área, 100 mm², força em Newton por área em milímetro quadrado da megapascal, com megapascal cancela, eu estou calculando essa parcela em metros. E aqui, alfa vezes L em metros, vezes ΔT, também graus Celsius e graus Celsius a menos 1, cancela, essa parcela também vai sair em metros. Eu tenho então a equação de compatibilidade escrita e agora eu vou relacionar uma com a outra, ou seja, as condições de equilíbrio e compatibilidade. Eu vou substituir na equação de compatibilidade o meu resultado que veio da análise do equilíbrio. Então, no lugar da equação de compatibilidade ΔB igual a 2 vezes ΔL de CD, eu posso então escrever ΔB igual a força da mola pela constante da mola, está aqui, ele vai ser igual a 2 vezes o ΔL de CD. E o ΔL de CD, eu vou substituir a força F de CD pelo resultado que eu obtive na análise de equilíbrio. Força em CD igual a menos 2 vezes a força da mola. Está aqui, ó, menos 2 vezes a força da mola. Note que, de novo, eu fiquei com a minha única incógnita é a força da mola, isolo e calculo o que foi pedido, força da mola igual a 5.000 newtons ou 5 kilonewtons. O outro resultado que foi pedido no problema é o deslocamento do ponto C, que é igual ao alongamento da barra CD, pode ser calculado substituindo a força da mola nessa expressão. Né? A força F de CD, você sabe que é menos vezes 2 vezes a força da mola. Você substitui aqui menos 5 vezes 2 dá menos 10. Os outros valores você tem todos. E você chega finalmente ao alongamento da barra CD, ou seja, o deslocamento do ponto C, 5 vezes 10 a menos 4 metros, ou 0,5 milímetros. E com isso a gente termina essa parte. O que nós cobraríamos, né, na primeira prova, na P1, vai até aqui. O restante daquela primeira apresentação nós vamos juntar com o segundo capítulo, tá? São outros tópicos, outros assuntos, e isso vai ser apresentado num próximo vídeo, numa próxima gravação. Então você já tem elementos suficientes para fazer o terceiro trabalho, e assim a gente conclui. Bom estudo para vocês, ok? Obrigado.